Com certeza você já ouviu falar muito sobre fluxo de caixa. Mas o que é o fluxo de caixa? Quais as informações devo colocar no meu fluxo de caixa? Vou te falar de uma forma rápida e de uma forma simples tudo o que você precisa saber sobre o seu fluxo de caixa. Eu sou o professor Marcos, da Pleno Financeiro. Seja bem-vindo a essa série Finanças para Pequenos Negócios. Aproveite, vá lá no YouTube e já se inscreve no nosso canal, youtube.com/Pleno Financeiro. Na página inicial, vá no botão inscrever-se, aproveite, já clica na sinetinha do lado e habilite para ser avisado de todas as interações que fizermos no canal. Vá também, pessoal, lá na nossa página do nosso site, plenofinanceiro.com.br. É só você rolar a página para baixo que você vai achar a caixinha para você deixar o seu nome e o seu e-mail. Assim você também estará sendo avisado de todos aqueles conteúdos que estaremos disponibilizando, todos os nossos treinamentos e todos os cursos que estamos oferecendo. Olá, pessoal! Com toda certeza você já ouviu falar sobre fluxo de caixa, mas nunca ninguém te explicou de uma forma simples, de uma forma prática, como desenvolver esse fluxo de caixa. E é esse o meu objetivo aqui hoje com vocês. Falar como eu devo construir o meu fluxo de caixa, quais são as informações necessárias e importantes para se ter no meu fluxo de caixa. Começando, pessoal, o que é um fluxo de caixa? É o fluxo das minhas informações financeiras, ou seja, tudo aquilo que movimenta dinheiro na minha empresa tem que estar representado no meu fluxo de caixa. Todas as minhas entradas, todas as minhas saídas devem fazer parte do meu fluxo de caixa. Mas somente as entradas e saídas que já aconteceram? Não, pessoal. Isso que é um erro que muito vemos nas pequenas empresas nas quais temos contatos. Fluxo de caixa, eu preciso ter o quê? O passado, aquilo que já aconteceu, para que eu valide a minha informação, como se eu fizesse uma auditoria naquela minha informação, e todo o futuro, que seria o fluxo de caixa projetado. Aí sim, com esse fluxo de caixa projetado, eu consigo ter informações preciosas, informações importantíssimas nas tomadas de decisões. Então, basicamente, de uma forma muito prática, o que o meu fluxo de caixa precisa ter. Se eu estou começando hoje a movimentar esse fluxo de caixa, para eu poder ter informações, o que eu devo ter? Primeiro passo, eu tenho que ter o quê? O meu saldo inicial. O dia de hoje, quanto que eu comecei de dinheiro? Quanto que eu tinha na minha conta no banco? Quanto que eu tinha de dinheiro no meu caixa? Quando eu falo caixa, é a minha gaveta, é o meu caixinha, aquele dinheiro em espécie que eu movimento no dia a dia. Então, qual era o saldo do meu banco? Qual é o saldo, Quanto que eu tenho de dinheiro na minha gaveta? Então, eu componho o meu saldo inicial. Após o saldo inicial, eu preciso compor o quê? Todas as entradas que eu tive hoje. Após as minhas entradas, todas as minhas saídas. Com o saldo inicial, mais as entradas, menos as saídas, eu consigo compor o quê? O meu saldo final. Qual é o saldo que eu encerro o meu caixa, Quando eu falo caixa, seria toda a movimentação financeira. Qual é o meu saldo que eu encerro o meu caixa no dia de hoje? Esse saldo, ele tem que ser igual ao saldo do meu extrato bancário, mais o dinheiro que eu contei na minha caixinha. Dessa forma prática, dessa forma simples, você está fazendo o quê? Uma auditoria, uma validação da informação do seu fluxo de caixa. Compondo o quê? O que você tinha, o que entrou, o que saiu, com o que você tem hoje. Esse saldo final de hoje, amanhã, o que ele vai ser? Saldo inicial. E assim você vai compondo dia a dia. Entrada, saída, saldo final. Saldo inicial, entrada, saída, saldo final. E você vai compondo dia a dia. O fluxo de caixa projetado, ele vai nos trazer o quê? A informação do futuro. Então, o que aconteceu é importante para eu ter o quê? Esse resultado do saldo final,
que ele que vai me determinar os próximos períodos, então eu preciso ter essa informação validada, por isso que o dia de hoje é importante. E o futuro, ele vai me dar o quê? A visão do que vai acontecer no meu fluxo de caixa. Hoje não ficaremos aqui somente na explicação verbal, eu irei mostrar para vocês um exemplo prático, usado no dia a dia, aquilo que nós aplicamos nos pequenos e micros negócios, pequenas e micro empresas. Então, o meu saldo projetado ele vai ser composto por quê? Todo o meu contas a pagar que eu já conheço, por exemplo, se eu tenho um aluguel e eu sei que esse aluguel vai vencer em março de 2021, até março de 2021, o meu contrato está valendo e eu pago, por exemplo, R$1.000, pessoal, eu já vou provisionar todo dia, vamos pensar que seja dia 10 de maio, 10 de junho, 10 de julho e assim por diante, todo dia 10, o meu aluguel de R$1.000, até 10 de março. Lá em março talvez haja uma correção, talvez aconteça uma mudança nesse valor. Aí eu considero mais 12 meses. Se eu tenho um parcelamento de imposto, ou eu tenho um empréstimo, ou eu comprei um bem parcelado em 48 vezes, eu vou projetar no meu fluxo de caixa as 48 parcelas. Mas é necessário isso, Marcos? Talvez vocês estejam se perguntando isso. É necessário já projetar todos os 48 meses? Eu não posso fazer de 6 em 6 meses e aí eu vou ajustando? Pessoal, quando eu estou falando do fluxo de caixa projetado, o máximo que eu conseguir jogar, toda a informação que eu tiver e o máximo que eu conseguir jogar lá na frente, melhor é. Por quê? Não corre o risco de eu esquecer de fazer uma nova projeção. Vamos pensar, eu fiz por 6 meses e eu esqueço de fazer os próximos 6 meses. Eu posso tomar uma decisão equivocada. Então não acontece de eu esquecer, já está todo o período projetado. E assim, se eu tiver que tomar uma decisão a longo prazo, pode ser que daqui 1 mês, daqui 2 meses, eu não me lembre que um item específico eu projetei apenas o quê? Um período. Está faltando um período para frente, que eu iria colocar em outro momento. Então, se eu não me atento a isso, eu posso tomar uma decisão equivocada. Então, a projeção, pessoal, a gente sempre vai fazer o quê? Aquilo que eu oriento para todos os meus clientes. Se você já sabe que isso vai ter 48 parcelas, projeta as 48 parcelas. Conta de energia, conta de água. Eu sempre falo o seguinte, projeta até dezembro. Quando você chega em junho, você projeta até junho do ano seguinte. Ou seja, todo o meu período vai estar sempre o quê? Pelo menos 12 meses à frente. Então, eu comecei o ano em janeiro, eu já projetei até dezembro. Vai andando a linha do tempo. Chegou em junho, o que eu recomendo? Em junho, eu tenho até dezembro já projetado. Eu vir aqui no meu fluxo de caixa e projetar até junho do ano seguinte. Cheguei em dezembro, né? Vai entrar janeiro, eu já tenho até junho projetado. Eu projeto mais 6 meses e deixo até dezembro. Dessa forma, eu vou ter sempre segurança nas tomadas de decisões. Porque é para isso que o fluxo de caixa serve, para me ajudar na tomada de decisões. Pessoal, vamos para um exemplo prático, porque de uma forma falada talvez não seja tão visual, não seja tão claro para quem nunca viu um fluxo de caixa. Então eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que nós aplicamos naqueles nossos clientes e que com toda certeza essa ferramenta ela muda a vida do cliente que está disposto a se organizar na sua gestão financeira. Vamos lá então. Como vocês podem observar, o meu fluxo de caixa aqui é de abril, hoje é dia 15 de abril. Aqui ó, eu tenho nas colunas dia a dia, eu gosto de mostrar sempre o meu fluxo de caixa dessa forma. Tem pessoas que preferem de uma outra forma, como se fosse um extrato de banco. Eu acredito que assim fica mais visual, fica mais fácil de se entender. Então, ó, dia a dia nas colunas, 1, 2, 3, apontando que é sábado e domingo, porque eu não vou ter expediente bancário. Então, se eu tenho um imposto vencendo aqui, muito provavelmente vou ter que pagar na sexta-feira. Então, de uma forma bem visual.
Nesse quadrante aqui no canto, se vocês observarem e se lembrarem da aula passada, a aula 2, quando falo do plano de contas, eu peço para vocês estruturarem pelo menos em 5 grandes grupos: entrada, gastos variáveis, gastos fixos, empréstimos e investimentos, aonde está cada linha aqui. Então eu vou demonstrar todas as entradas dia a dia, todas as saídas dia a dia. Se vocês observarem aqui nessa parte em cima, eu estou mostrando o quê? O fluxo realizado até dia 14. Ontem foi dia 14, então já está realizado. Hoje é dia 15. Por mais que eu já tenha encerrado o meu expediente, ele ainda é previsto. Somente amanhã, no dia 16, o dia 15 vai virar um dia realizado. Porque, como é muito comum, na virada da noite, o banco ainda debitar algumas despesas, ele fazer algumas movimentações. Então, até a virada da meia-noite, esse dia 15 será um dia previsto. E se vocês observarem aqui, nós vamos avançar, e a gente chega aqui, ó, esse fluxo de caixa, por exemplo, eu tenho 60 dias. As informações estão aqui para um longo período, mas demonstrando dia a dia o que vai acontecer, eu tenho 60 dias. Só para vocês verem que interessante, ó. Então eu começo o meu dia com 7 mil, pago 1.880, pago 160 reais, sobra para mim o que, ó? 5.243. Se eu avanço aqui, ó, eu chego por volta do dia 20 de maio. Ó. Então 20 de maio eu sei que eu tenho o adiantamento dos meus colaboradores, da minha folha de pagamento. Nesse dia aqui, ó, eu começo com 6, eu tenho que pagar 14, que esses 14 mil é o adiantamento dos meus colaboradores. Eu fecho o dia como? Com um saldo negativo. Pessoal, observem esse ponto, a importância do fluxo de caixa. Hoje, dia 15 de abril, eu sei que no dia 20 de maio eu vou ter o quê? Uma quebra de caixa, eu vou ter um desencaixe. Ou seja, o meu saldo vai ficar negativo. Eu tenho mais de um mês para tomar uma decisão. Ou eu busco venda, efetuo vendas, foco na minha venda para que entre receita e esse caixa ele se normalize. Ou se vocês observarem, que eu vou mostrar agora aqui na ferramenta, eu tenho um valor a receber, que são valores que estão em atraso, clientes que não me pagaram. Ou então eu também posso focar, né? Eu vou focar nas duas, a verdade é bem essa. Eu tenho que focar em vendas e focar em receber aquilo que não se realizou, que deveria ter sido realizado, mas não se realizou. O meu cliente atrasou. Então eu tenho que correr atrás desse pessoal, porque está aqui demonstrado, está aqui me chamando a atenção. Vamos lá para a ferramenta. Se vocês observarem, ó, no dia 21 eu tenho quase 70 mil a receber. Ou seja, eu tenho um mês, mais de um mês, que eu posso levantar um dinheiro aqui a receber. E sem falar nas vendas que eu posso buscar, né, efetuar e regularizar o meu fluxo de caixa. E aí dou continuidade nos meus dias futuros aqui. Só para vocês verem a importância desse fluxo de caixa, de uma forma simples, está simples aqui. Todos nós conseguimos entender a forma simples que está aqui. Fluxo de caixa, pessoal, não é só uma ferramenta de gestão, é o que eu costumo falar. É uma ferramenta de qualidade de vida. Ter um fluxo de caixa alinhado com toda a projeção futura é qualidade de vida. Veja bem, normalmente o que acontece? No dia 19 de maio, eu iria ver o meu saldo e iria ver o seguinte: não tenho dinheiro amanhã para pagar os meus colaboradores. O que eu iria fazer? Eu não iria ter uma noite tranquila, porque eu estaria preocupado como que eu vou fazer para pagar os meus colaboradores. Talvez eu nem me atentasse que eu tenho valor a receber, que está parado, não perdido, mas está ali em atraso. E eu perdi o quê? Noite de descanso, qualidade de estar com a minha família naquele período à noite, e no outro dia já acordo preocupado, estressado, como e onde eu vou levantar dinheiro. E qual que é, geralmente, o mais fácil que nós fazemos? Corremos no banco e aí pagamos para ter aquele dinheiro. Sendo que, se eu tenho isso estruturado, eu tenho um mês, eu já estou vendo lá na frente, eu sei que eu tenho um mês que eu posso receber valores atrasados, focar na minha venda, ou seja, eu vou focar em soluções.
Eu não vou focar no problema. Se eu estou hoje é dia 19 de maio, e não tenho fluxo de caixa, eu vou estar olhando para quê? Eu vou estar olhando para um problema. Hoje, dia 15 de abril, eu estou olhando lá para dia 20 de maio. O que eu estou olhando? Eu vou olhar a solução, porque isso ainda não é um problema. Isso está longe de ser um problema. Então eu tenho muitos caminhos para buscar para que isso não vire um problema. Então, pessoal, lembre sempre disso aqui. Fluxo de caixa não é apenas uma ferramenta de gestão financeira. É uma ferramenta de qualidade de vida. Eu tenho certeza que todos aqueles que têm fluxo de caixa tão simples quanto esse que eu demonstrei aqui, montado dessa forma tão prática, tão fácil que eu coloquei para vocês, que até parece que é mentira, mas sim, é fácil desse jeito. Tem uma técnica por detrás, mas é simples desse jeito. Eu tenho certeza que quem tem esse fluxo de caixa simples dessa forma, tem qualidade de vida. Ele sabe o momento que vai ter um problema e ele tem tempo para resolver esse problema. Pessoal, agradeço a atenção de vocês, eu peço aí que vocês me deem um feedback, se vocês estão se interessando, se o assunto está sendo importante para vocês, se está abrindo insights para vocês, para que vocês aí tomem um novo rumo na gestão financeira dos negócios de vocês. Agradeço a atenção e nos vemos na próxima aula.